Senhor nosso Deus, nós oramos nesse momento em que a Tua palavra será lida, será explanada, exposta, anunciada. Nós oramos a Ti, rogando pela iluminação do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos ser exortados, edificados, consolados, fortalecidos e renovados por meio dela nesse momento, Senhor. Assim nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 10, versículo 14 a 21. Como eu comecei esse capítulo há mais de um ano atrás aqui, hoje eu quero concluí-lo, se assim Deus permitir. Deixa eu acertar. Romanos capítulo 10, do versículo 14 até o 21. Diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui. Só quero recapitular com vocês algumas coisas que nós vimos na última vez que eu estive aqui, que nós podemos examinar na vez anterior, do versículo 5 até o 13. Hoje nós vamos concluir do versículo 14 até o 21, esse capítulo 10. Primeiramente, a gente tem que entender algumas coisas aqui dessa carta. Um dos propósitos aqui de Paulo ter escrito essa carta à igreja de Roma era justamente ele se apresentar como missionário, mas também apresentar o evangelho que ele pregava, e aí sim se apresentar também como um missionário que estava disposto a ser enviado pela própria igreja de Roma, se assim eles o ajudassem, para que ele fosse para outras regiões. Veja, Paulo já estava provavelmente bem velho, enfermo, né, cheio de cicatrizes, de marcas pelo seu ministério. Ele poderia ter se aposentado em qualquer lugar, poderia ter ficado em qualquer igreja que ele plantou, em toda a Ásia ali, podia ficar numa daquelas igrejas até o fim dos seus dias. Mas o coração dele ardia pelo evangelho, pela pregação, por missões. E ele não se dá não, já posso me jubilar, já vou parar. Não. Ele manda essa carta apresentando o evangelho que ele prega, se apresentando como missionário, e se colocando à disposição, dizendo que ele está pronto
a ir para outras regiões para pregar o evangelho. Aqui no caso, como em Romanos 15, 23 e 24 vai mostrar, ele estava disposto a ir para a Espanha, um local onde o evangelho ainda não havia chegado ainda. E ele está mandando essa carta. Ele tem, um dos propósitos dessa carta é justamente isso. Se apresentar como missionário que está disposto a ir para outras regiões, para regiões onde o evangelho ainda não havia chegado. Esse era o desejo de Paulo. E Paulo aqui, ele estava querendo provar a partir de todo o Antigo Testamento, e por isso que ele usa tantas passagens do Antigo Testamento em Romanos. Ele queria provar que a salvação dos gentios, ela não era uma novidade, ela já havia sido anunciada pelos profetas, e por isso ele precisava convencer essa igreja de Roma de que ela deveria enviá-lo como um missionário para pregar o evangelho aos gentios, justamente porque a salvação ela se dá mediante a invocação do nome do Senhor, como está no versículo 13 aí. Portanto, ela está ao alcance de todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Por isso que o versículo 13 diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse foi o último versículo que nós examinamos. Agora aqui, a partir do versículo 14 e 15, a gente pode observar aqui alguns estágios da evangelização. Na última mensagem, nós terminamos ali exatamente, como eu falei no versículo 13, onde Paulo diz que toda pessoa, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós podemos entender ali que uma pessoa, examinando a última mensagem, que toda pessoa, ela poderá ser salva, se ela com a boca confessar o Senhor Jesus. Se no seu coração ela crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então ela será salva. E essa mensagem é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. É isso que Paulo apresenta ali. Ele disse que, fazendo aquela comparação entre a justiça decorrente da lei e a justiça decorrente da fé, a justiça decorrente da lei diz que o homem que quiser viver debaixo da justiça da lei vai ter que submeter toda a sua vida à lei de Deus. E no final ele vai ser julgado por ela e vai ser condenado, porque ninguém consegue obedecer a lei de Deus perfeitamente. Mas a justiça decorrente da fé, ela diz o quê? Não é necessário fazer coisas impossíveis, como no caso ali, subir aos céus para buscar o Cristo, ou descer à região dos mortos para trazê-lo de lá. Não é necessário. Por quê? Porque a salvação já estava perto deles, já estava na boca deles, onde eles recitavam a lei de Deus, desde a sua meninice. Então Paulo fala, agora a coisa, ele continua mostrando aqui algumas outras coisas. Ele fala dos estágios, que nós podemos entender aqui como os estágios da evangelização. A partir do versículo 14 aí. Porque uma pergunta, ela fica, né? Já que basta a pessoa invocar o nome do Senhor para que ela seja salva. E como é que as pessoas irão fazer isso? Essa é a questão aqui que é apresentada. Como as pessoas poderão invocar o nome do Senhor? Como é que eles farão isso? Como, porém, eles vão invocar o nome do Senhor, como ele diz aí? Para que eles creiam. E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Tá, ele explicou, ó. A pessoa precisa confessar com a boca, crer de coração. Todo aquele que invocar vai ser salvo. Tá, mas como é que isso vai acontecer? Então, ele explica aqui, mostrando esses estágios seguintes aqui da evangelização. Paulo, nessa passagem aqui, parece que ele queria que a igreja entendesse, meus irmãos, o seu dever de fazer missões, de proclamar o evangelho. Parece que ele quer dar uma cutucada na igreja, né? Vocês entenderam. Basta a pessoa invocar o nome do Senhor. Basta ela crer com o coração, certo? Mas como é que aquelas pessoas, como é que os pagãos, como é que os gentios em outras regiões, onde o evangelho nunca chegou, como é que essas pessoas poderão invocar o nome do Senhor? Como eles vão invocar o nome do Senhor se eles nunca ouviram? E como eles vão ouvir se ninguém pregou? E como alguém vai pregar se não for enviado? Era o intuito dele, ser enviado para regiões aonde o evangelho ainda não havia chegado.
Por isso que a gente pode entender, então, que nessas perguntas, essas 4 perguntas de Paulo aqui, que ele desenvolve a partir do verso 14, esses estágios da salvação aqui. E essas perguntas aqui, elas apontam para os estágios, mas Paulo, ele apresenta aqui esse estágio da salvação, parece do fim para o começo. Né? Ele fala o que em primeira coisa? Invocar. Depois, crer. Depois, ouvir, pregar e enviar. Não está ao contrário? Parece que ele não está preocupado com ordem lógica ali. Mas está ao contrário. Se a gente inverter aqui essa ordem apresentada por Paulo, vai ficar mais fácil de entender. Por quê? É necessário que sejam enviados para pregar, para que as pessoas possam ouvir, crer, aí então invocar. É preciso que alguém seja enviado para pregar o Evangelho. É preciso pregar o Evangelho para que alguém ouça. E é preciso ouvir para que alguém creia. E é preciso crer para que alguém possa invocar o nome do Senhor. É necessário isso. Essa ordem aqui. Esses são os estágios da evangelização. É preciso invocar o nome do Senhor. Mas a pessoa só vai invocar quando ela ouvir a mensagem. E essa mensagem que ela vai ouvir, ela precisa ser pregada por alguém que tem que ser enviado a fazer isso. Essa é um estágio que ele apresenta aqui, mostrando essa necessidade. Para que alguém possa ouvir o Evangelho, para que pessoas que nós conhecemos aqui possam ouvir o Evangelho, alguém tem que ir lá e pregar. Hoje em dia a gente tem muitos outros meios aí que são apresentados, é a internet, é televisão, né, YouTube, tem tantos meios hoje que as pessoas ouvem, isso é bênção. Há literaturas que são divulgadas, tudo isso é bênção, mas isso não pode excluir a responsabilidade da igreja, porque essa missão é dada à igreja, e essa missão não é dada a uma pessoa exclusivamente dentro da igreja, ela é para toda a igreja. A partir do momento que você foi alcançado pela graça de Deus, que Deus transformou a sua vida, você já está automaticamente engajado nessa missão de pregar o Evangelho, de levar essa mensagem de salvação a outras pessoas, para que elas possam ouvir, para que elas possam crer, para que elas possam invocar com a boca delas o Senhor, reconhecendo que são pecadores, que necessitam do Senhor Jesus Cristo para serem salvas da condenação eterna. E na parte B do versículo 15, Paulo ele faz uma citação aí de Isaías, como ele diz assim, quando ele diz assim: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Lá no Antigo Testamento, aqui está falando mais diretamente em Isaías 52, versículo 7, o profeta Isaías estava anunciando a restauração da nação de Israel. Por quê? Essa nação, como nós sabemos, ela seria mandada para o cativeiro, ela permaneceria lá durante muitos anos, mas Deus ele manda o profetas, na verdade, agora para anunciarem essa boa nova. A boa notícia de que Deus um dia restauraria, assim, vocês vão para o cativeiro, isso era disciplinar, era a disciplina de Deus sobre o povo, vocês vão para o cativeiro, mas um dia Deus traria novamente esse povo, retiraria ele do cativeiro e eles voltariam para a terra deles. Isso é uma boa notícia. Embora houvesse a mensagem de condenação, não vai ter escapes. Vocês vão ser disciplinados. Vocês vão ficar no cativeiro por anos como disciplina de Deus. E vocês sabem que vai ser por isso. Mas Deus dá uma mensagem de esperança. Um dia eu vou restaurar. Essa era uma boa notícia ali. Ele diz: que pés formosos daqueles que correm pelos montes para anunciar a Sião, a tua redenção chegou e teu livramento está vindo. E o que Paulo faz aqui? Paulo pega essa passagem de Isaías para dizer que isso se aplica também aos enviados para levar o evangelho das boas novas aos que estão debaixo de outro tipo de cativeiro, o cativeiro do pecado,
muito pior que o cativeiro que o povo havia passado lá na Babilônia. Paulo usa essa passagem para dizer também isso. Quão belos são os pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam essa mensagem das boas novas de Jesus Cristo para libertar as pessoas do cativeiro e da escravidão do pecado. Só que aquele que anuncia as boas novas, aí ele tem os pés formosos, não por causa dele em si, mas por causa da mensagem que ele está levando, a mensagem de graça, a mensagem de reconciliação, de libertação e de salvação. John Murray diz o seguinte: os pés são declarados belos porque o movimento dos mesmos revela o caráter da mensagem trazida, ou seja, as boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Mas na continuação, meus irmãos, embora Paulo tenha falado isso, é necessário alguém ser enviado para pregar, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas invoquem, para que as pessoas creiam e invoquem. Embora ele tenha dito que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, aí do versículo 16 e 21, Paulo mostra que, na verdade, nem todos crerão. Nem todos aqueles que ouvem, eles invocarão e crerão. Embora a mensagem possa ser anunciada a todos, sem distinção, nem todos que ouvirem a mensagem do Evangelho realmente crerão e invocarão ao Senhor. Claro que nessa passagem aqui do versículo 16 ao 21, ele está tratando mais especificamente que da recusa dos judeus ao Evangelho. Mas ele faz isso aqui em 3 partes, pelo menos a partir do versículo 16, quando ele diz: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Paulo fala da recusa dos judeus aqui ao Evangelho em 3 partes. A primeira parte está aqui do versículo 16 ao 17, nos quais Paulo diz que os judeus, eles já eram desobedientes, muito antes da vinda de Cristo. Desde a época de Moisés, desde a época dos profetas, os judeus sempre foram desobedientes. Paulo, ele descreve aqui: mas nem todos obedeceram, ou nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Veja, há séculos atrás, já tinha essa dificuldade. Isaías está aqui, se queixando para Deus: Senhor, quem é que acreditou? Tu me mandou pregar, eu estou pregando, mas quem é que acreditou na nossa pregação? E aí, no versículo 17, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, é a pregação da palavra de Cristo. Lembrando, Isaías, ele tinha sido levantado por Deus para anunciar essas boas novas à nação, não só de libertação do cativeiro, mas também ele havia recebido a responsabilidade de trazer as boas novas a respeito do Messias. Por isso que há tantas referências ao Messias no livro de Isaías. Mas diante da incredulidade daqueles judeus no tempo de Isaías, da sua época, ele se queixa. Ele reclama para Deus dessa forma: Senhor, quem creu na nossa pregação? Pensa no ministério que não houve conversão. Às vezes as pessoas ficam preocupadas porque pregaram para algumas pessoas não creram. Mas olha para Jeremias, olha para Ezequiel, olha para Isaías. Quem creu? Quantos convertidos tem ali? Não, o povo não acreditou na mensagem. Por isso que, Senhor, quem é que acreditou? Eu estou pregando, mas as pessoas não creem. Os judeus não creram na mensagem de Isaías, não creram na pregação dele. Assim, e por isso que Paulo usa essa citação aqui, assim como os judeus no tempo de Paulo não haviam crido no Evangelho. E por eles se recusarem a crer, eles não foram salvos. Uma vez, como Paulo diz aqui, que a fé salvadora ela vem pela pregação da palavra de Cristo. Pregação essa que eles haviam rejeitado. A fé que conduz um homem à salvação. A fé que faz uma pessoa acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Nós sabemos que ela é um dom de Deus, mas é um dom que é concedido por meio da pregação da palavra. João Calvino diz que o apóstolo Paulo não afirma que a fé nasça de qualquer doutrina. Ao invés disso, a limita propriamente à palavra de Deus. Observe aqui que Paulo ele usa essa passagem de Isaías, só que Isaías ele não está questionando, Senhor, quem é que acreditou nos milagres? Quem creu nos prodígios? Quem creu nas cerimônias religiosas? Quem creu naquilo que é feito no templo? Não, ele não está questionando isso. Ele diz, quem creu na pregação? Porque é pela pregação. Esse é o meio que Deus determinou. Que os eleitos venham receber esse dom da fé. Por meio da pregação do Evangelho. Por meio da pregação da palavra de Deus. E essa responsabilidade é dada à igreja. É uma responsabilidade, mas é um privilégio. Deus não deu a outros. Deus não deu essa responsabilidade a anjos. Ou a qualquer outra instituição. Essa responsabilidade de levar o Evangelho, a pregação do Evangelho, foi dada ao povo de Deus. Outra coisa importante aqui, é que essa pregação que desperta a fé no coração do pecador, ela é sobre Cristo. Cristocêntrica. É uma mensagem sobre Cristo. Porque é disso que Isaías estava falando lá. Há muito tempo atrás, quando ele pergunta para o Senhor, quem creu na nossa pregação? O que é que Isaías estava pregando? Essa citação é do Salmo, é de Isaías, capítulo 53. Ele estava pregando sobre Cristo, por isso que quem creu na nossa pregação? O que ele diz lá? Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz numa terra seca. Ele vai dizer, não tinha uma bela aparência, não tinha formosura. Nós olhávamos para ele, mas não víamos nada que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. E ele continua, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído ou esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. O que é que Isaías estava pregando? A respeito de quem ele está pregando? De Cristo, do Messias. Ele estava pregando o Evangelho. Lembrem, Paulo usa a passagem do Antigo Testamento para provar que o Evangelho não era uma novidade, como eles acusavam ele de ser um inovador. E aqui ele mostra que o próprio Isaías, pregando a respeito do Messias, do servo sofredor, ele, Senhor, ninguém acredita. Ninguém está acreditando nisso. Ninguém está acreditando na nossa mensagem. Ninguém acredita. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo é que se os judeus crescem na pregação dele a respeito do Messias, de Cristo, lá no Antigo Testamento, então eles seriam salvos. Mas essa mensagem do Evangelho já estava sendo rejeitada há muito tempo atrás. Por isso que Isaías ele se queixa. E com base nisso, Paulo chega então à conclusão. A pregação que produz fé, ela é sobre Cristo. E por meio de Cristo. E é dessa maneira que as pessoas podem ser salvas. Por meio da pregação. Veja, está vendo como é importante pregar a palavra de Deus? Ah, mas Deus tem os seus eleitos, Ele sabe quem são os seus eleitos, e um dia Deus vai alcançar eles. Sim, é verdade. Mas Deus determinou o meio. E o meio é pela pregação. Os eleitos de Deus serão chamados pela pregação do Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar. Porque Deus determinou que a fé que leva uma pessoa a crer em Jesus Cristo seja dada por meio da pregação do Evangelho. Não há outro meio. Esse é o meio. A segunda parte que Paulo fala da incredulidade, do porquê que os judeus recusaram
O Evangelho está no versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Será que os judeus não ouviram o Evangelho? Essa é a pergunta de Paulo. Porventura, não ouviram? E ele diz o quê? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui Paulo, ele cita o Salmo 19, no versículo 4. Mas pergunta, porventura não ouviram? E ele diz, sim. Por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo, ele usa esse salmo que fala tanto da revelação de Deus na criação, quanto por meio da sua palavra, para afirmar que Israel ouviu o Evangelho. E por isso, a incredulidade deles era indesculpável diante de Deus, porque eles ouviram a palavra de Deus. Todo judeu nascido dentro da aliança já nasce ouvindo Moisés. Aos 12 anos de idade já memorizou várias partes da Torá. Alguns deles têm o privilégio, às vezes, de crescerem aos pés de um rabino, assim como o exemplo do próprio Paulo. Todos vão à sinagoga aos sábados, onde a lei era lida, a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Então, não há judeu que possa dizer que não ouviu falar de Cristo. Porque todo judeu conhece as Escrituras, tem conhecimento de Moisés, de Isaías, inclusive do capítulo 53 de Isaías, que também está na Bíblia deles. Paulo está questionando aqui, será que os judeus não estão recebendo Jesus como Messias porque eles nunca ouviram falar que o Messias seria um servo sofredor e que morreria e que o seu sangue seria a base do perdão dos nossos pecados? Não. Isso não é a justificativa, porque todos os sábados a lei de Moisés, os profetas e os salmos eram lidos nas sinagogas. E por último, na terceira e última parte aqui, do versículo 19 ao 20, que diz assim, mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A primeira pergunta de Paulo aí é se Israel ouviu o Evangelho, no versículo 18. E a resposta foi sim. A segunda pergunta de Paulo aqui é se eles entenderam o Evangelho. Será que os judeus realmente compreenderam a mensagem do Evangelho? E a resposta também é sim. Alguém poderia dizer, talvez eles não tenham compreendido, porque a mensagem era muito difícil de entender. Talvez a mensagem fosse muito difícil para se entender intelectualmente e eles não conseguiram compreender. Mas Paulo ele nega isso aí citando Moisés, que já tinha dito que diante da recusa dos judeus, Deus chamaria os gentios, os quais os judeus consideravam gente insensata. Eles consideravam os gentios gente insensata. Só que daí vem a questão, ora, se essas pessoas, se os gentios que são considerados gente insensata, não muito inteligente, se essas pessoas foram capazes de compreender o Evangelho, então, quanto mais os judeus, que foram instruídos a vida inteira, desde pequenos, na lei de Deus, e que tinham conhecimento da lei de Deus, muito mais eles poderiam compreender. Se gente insensata, sem compreensão, que estava alheio às promessas de Deus, alheio à lei de Deus, pessoas que não conheciam as alianças de Deus, nem os mandamentos, nem o culto, nada disso. Se pessoas assim, quando ouviram a mensagem do Evangelho, foram capazes de crer, então não há desculpa para os judeus, porque eles eram instruídos desde pequenos na lei de Deus.
Então, a questão aqui não era dificuldade intelectual. Não é um problema de compreensão, mas era um problema de rebelião, como Paulo diz aí no versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendia as mãos a um povo, aqui outra tradução diz, estendia as mãos a um povo rebelde e contumaz, ou contradizente. É essa a descrição que Paulo faz de Israel. Um povo rebelde e contradizente. Deus muitas vezes e de muitas maneiras falou a Israel, deu a lei a Israel, enviou profetas, manifestou o seu poder, a sua libertação compassiva. Israel, porém, respondeu a Deus com rebeldia e com ingratidão. É assim que Paulo conclui essa parte aqui, mostrando que os judeus haviam rejeitado o evangelho, não por não compreenderem o evangelho, não por não terem ouvido, mas por causa da sua própria rebeldia e ingratidão a Deus. Algumas coisas que a gente pode aprender aqui dessa última passagem. Primeira coisa, Deus ele não faz distinção de pessoas. E ele não faz distinção entre pessoas, principalmente quanto ao método de salvação. Porque existe apenas um meio. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É pela graça de Deus, por meio da pregação da palavra. Nunca houve 2 meios de salvação. Salvação sempre foi pela fé. Desde o Antigo Testamento. Depois da queda de Adão e Eva, a salvação sempre foi do mesmo jeito. A salvação pela fé. Isso vale para judeus, isso vale para gentios, homem, mulher, idoso, jovem, adolescentes, pessoas mais inteligentes, mais ignorantes, valem para todas as pessoas, para todas as raças, de todas as épocas. Não há diferença, porque Deus é misericordioso para com todos aqueles que o invocam. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e que Ele não faz distinção entre pessoas, o que está sendo dito aqui é que Deus não tem diferentes métodos de salvação para determinadas pessoas. Uma salvação para judeu e uma salvação para não judeu. Como se de repente alguns fossem mais privilegiados do que outros. Não. Todas as pessoas que serão salvas serão salvas mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outro meio. Esse capítulo aqui de Romanos é um capítulo bem missionário. É uma das passagens que mais fala com clareza sobre como pecadores podem ser salvos. E ela foi escrita por um homem que defendia a completa soberania e eleição de Deus na salvação, como está no Romanos 9. Lá Paulo diz que Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele também endurece o coração de quem Ele quiser. Mas para Paulo, para esse missionário aqui, a soberania de Deus na eleição daqueles que serão salvos, ela nunca foi incompatível com a missão da igreja de fazer missão, de evangelizar. Essa responsabilidade, como eu falei, foi dada a nós. E Paulo sabia muito bem. Paulo estava aqui incentivando essa igreja para enviá-lo para outras regiões. Está dando explicações e falando sobre isso. Na verdade, se nós estudarmos a história da igreja, a história das missões, nós veremos que os grandes missionários acreditavam na soberania de Deus na salvação. E era exatamente por isso, era exatamente por eles crerem na soberania de Deus na salvação, é que eles tinham esperança de pregar o evangelho em todos os lugares. Por quê? Porque Deus tinha eleitos espalhados, tem eleitos espalhados pelo mundo afora. Por isso que eles tinham esperança de pregar. Porque eles confiavam na soberania de Deus na eleição. Por quê, meus irmãos? Porque se não houvesse eleitos lá fora, a pregação seria em vão. Se Deus já não tivesse escolhido os seus para a salvação, a pregação seria em vão. Sabe quantas pessoas iriam se converter se Deus não as tivesse escolhido, chamado? Se Deus não iluminar o coração dessas pessoas no momento da sua conversão, ninguém vai se converter. É justamente por nós sabemos que Deus tem um povo escolhido em toda
em toda a terra. Nós não sabemos quem são, mas é justamente por isso que a missão é pregar o evangelho a todas as pessoas. Sem distinção. Às vezes nós somos meio preconceituosos. Às vezes nós somos meio seletivos para escolher quem nós vamos evangelizar. Isso está errado. Paulo ele prega para bárbaro, ignorante, para reis, para sábios, para filósofos. Ele prega o evangelho para todo e qualquer tipo de pessoa. Então alguém que sabe, porque vive aquilo que estava pregando. E é essa a instrução dele à igreja, para pregar para todo tipo de pessoa. Sem distinção, sem acepção. Embora Deus não faça acepção, muitas vezes nós fazemos acepção. Nós queremos escolher para quem nós vamos pregar. E isso está errado. O evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Esses é que serão salvos. Porém, como o próprio texto fala, como que as pessoas vão invocar? Alguém que eles não creram. Alguém que eles nunca ouviram falar. E como é que eles vão crer se eles não ouviram? E como que eles vão ouvir se alguém não pregar para eles? E como pregarão se não forem enviados? Quer dizer que a gente tem que enviar? A igreja envia missionários. Mas a igreja é enviada de Deus. Nós somos o povo de Deus aqui. E Deus usa sim nós aqui. Um monte de gente pecadora. Um monte de gente falha. Por quê? Para que a glória sempre seja dele. E nunca nossa. Mas Deus nos usa. Apesar de nós, das nossas limitações, Deus, ele usa a sua igreja, o seu povo, para essa missão. Nós, a igreja de Cristo na terra. Nós é que somos comissionados. Nós é que somos os embaixadores. Nós é que temos esse privilégio de ir e pregar essa maravilhosa notícia de salvação que um dia nos alcançou. Lá no início, no capítulo 1 de Romanos, Paulo, ele fala do evangelho como se ele fosse um tesouro. Um tesouro que não pode ficar guardado. Deus nos deu um tesouro que deve ser compartilhado com outras pessoas. É um tesouro que nós devemos compartilhar com aqueles que se perdem. Haverá um dia, meus irmãos, que a gente vai fazer o mesmo questionamento com Isaías, saiba disso. A gente viu aqui os estágios da salvação, mas tem um momento que a gente vai se questionar. Senhor, mas ninguém acredita. O Senhor nos mandou pregar, mas ninguém acredita. Eu prego e as pessoas não se convertem. Às vezes eu prego e eu não consigo converter ninguém. Mas claro, essa responsabilidade não é sua. A sua responsabilidade não é converter o coração de ninguém. Se você tinha essa preocupação, como muitos têm, não se preocupe mais. Não é você que vai converter o coração de um pecador. Essa obra é do Espírito Santo. A sua responsabilidade é pregar o evangelho. Quem vai operar, quem vai conceder a fé, quem vai regenerar, é o próprio Espírito de Deus. Então, diante dos questionamentos, Senhor, mas ninguém acredita. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Não tem como a gente mudar e pegar a cabeça da pessoa e torcer e fazer com que ela creia, não. Essa obra não é nossa. A nossa missão é aprendermos a palavra de Deus e buscarmos pregar o evangelho de maneira verdadeira, de maneira correta às pessoas. Mesmo que às vezes haja dias em que as coisas estejam difíceis, mesmo que muitas vezes as pessoas não creiam, mesmo assim, não desista, irmão. Não desista de anunciar as boas novas da salvação, de orar, de suplicar em favor das pessoas, mesmo diante de tanta incredulidade. Lembra no início do capítulo 10 aqui, Paulo ele está suplicando a Deus para que esses judeus incrédulos que não creram em Cristo, rejeitaram o evangelho, odiavam o próprio apóstolo Paulo, ele ora em favor deles para que Deus os salve. E nós precisamos fazer o mesmo. Mesmo que as pessoas sejam incrédulas, às vezes debochem de nós, riam da nossa fé. Pregue o evangelho, porque a salvação ela vem pela pregação, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Esse é o meio, porém sempre lembre, muitos não crerão. Mas eles não crerão não porque a mensagem é difícil em si,
mas por causa da consciente rebeldia e dureza de coração de todo o ser humano. Por fim, como eu disse, a nossa missão não é converter o coração das pessoas, mas anunciar a mensagem, a palavra de Cristo e suplicar a Deus que pela ação do seu Espírito, Ele chame as pessoas de forma eficaz, regenerando, concedendo fé, arrependimento para a vida, justificação, adoção e vida em santidade, assim por toda a eternidade. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Nós entendemos, nós ouvimos essa mensagem. A gente pode entender que o Senhor nos deu um privilégio, uma responsabilidade de levarmos essa mensagem de salvação, de pregarmos essa mensagem para aqueles que padecem, para aqueles que estão aflitos, que estão perdidos nesse mundo, rebeldes. Essa missão o Senhor concedeu à sua igreja, ao teu povo. Muitas vezes nós estamos falhando, nós estamos sendo negligentes, às vezes somos seletivos, fazemos acepção de pessoas, queremos escolher para quem a mensagem será dada. Isso é uma falha nossa, é um erro, por isso nós te pedimos perdão. Mas também oramos, pedindo que o Senhor nos dê um coração mais zeloso, mais fervoroso, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, pregar a palavra de salvação, pregar o Evangelho a toda criatura, Deus. Usa a tua igreja, desperta o teu povo, para que teu povo, ó Deus, seja instrumento nas tuas mãos, na cidade de Campo Bom, em todos os arredores da vizinhança, ó Deus, que o Senhor use a Igreja Presbiteriana Reformada de Campo Bom como instrumento nas tuas mãos. Amém.